Ontem, no dia 14 de outubro de 2021, a TV Cívica produziu sua primeira live social, tendo como tema Direito Trabalhista e Previdenciário com a especialista na área, doutora Edneide Ferreira. Acompanhe as imagens da mesma agora aqui pelo seu canal no YouTube, a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Aê! Depois de muita luta, toda grande luta tem sinal de vitória, né, doutora Edneide? Seja bem-vinda à nossa live. Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, com a doutora Edneide Ferreira, aqui conosco ao vivo. Quando são exatamente no horário de Brasília, 20 horas e 22 minutos, 4 horas de tentativa de conexão. Já temos 2 pessoas aí no ar. Eu ia fazer a live com o João Siqueira. Aqui, ele ia ser o plano B da gente. Eu tentei também entrar em contato, conexão com ele, mas não consegui. Aqui é a Marcela Costa, aqui na tela dividida. Doutora Edneide, muito boa noite. É um prazer estar com a senhora aqui conosco, por meio do nosso grupo da TV Cívica no Facebook. E nós gostaríamos, nesse dia 14 de outubro de 2021, onde nós temos aí como a temática principal, né, de hoje, direito trabalhista e direito previdenciário, a senhora que é especialista na área. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente, assim, a princípio, trocando em miúdos, claro, dando suas saudações, suas considerações iniciais, e já começando a falar, trocando em miúdos para a gente, né, principalmente para aquele pessoal que não tem tanta informação assim, que, infelizmente, ao brasileiro é negado o acesso à informação por todos os níveis, inclusive através da alienação mediática. Fale para a gente, assim, em essência, o que vem a se constituir o direito trabalhista e o direito previdenciário, né? De que tratam essas duas áreas do direito especificamente? Primeiramente, eu quero dar boa noite, né, para todo mundo. Sim, fica à vontade, doutor. Tive problemas aqui, problemas técnicos, problemas com a internet. Sim. Vocês sabem como é que é, né, ao vivo, mas já foi tudo resolvido. Então, boa noite, Marcela, boa noite, Alessandra, boa noite a todo mundo que está participando. Fique à vontade, doutora, a casa é sua. Muito obrigado, nós estamos muito satisfeitos com a senhora. Direito do trabalho e direito previdenciário, acima de tudo, são direitos sociais, tá? Todo trabalhador está vinculado à previdência social. O trabalhador, ele é contribuinte obrigatório. Tem trabalhador que nem tem noção disso, mas só o fato de ele trabalhar de carteira assinada, aquela contribuição de 11% que está lá no contra-cheque dele, de INSS, então, o trabalho dele, né, está mantendo o funcionamento do INSS. Então, assim, são duas áreas, né, que se ligam. Quem trabalha hoje está contribuindo com quem trabalhou ontem. A gente chama de sistema contributivo solidário, né? Nossos avós, nossos pais que hoje são aposentados, as viúvas que recebem as pensões. Então, quem trabalha hoje é que está mantendo no caso, o INSS, né? A Previdência Social. Só que o INSS ele tem várias formas de se manter, né? A principal delas é o trabalhador. Mas tem outras formas também, tem contribuição patronal, sobre vendas imobiliárias, enfim. A Previdência Social brasileira, ela é, assim, uma referência mundial. Muita gente reclama, muita gente critica, ela está longe de ser perfeita, mas pensar num país do tamanho do Brasil e não ter uma previdência social, não ter uma segurança mínima, quando a pessoa fica doente, quando a viúva perde o esposo, é uma coisa muito boa para a gente. Não funciona perfeitamente, mas a gente tem que pensar sempre em melhorar. Não é porque não está boa do jeito que a gente quer que tem que acabar. Muita gente pensa que tem que acabar, né? Não. Sucateia para poder entregar na mão do privado, né? Né? E não é o ideal, porque o privado só pensa no lucro e o serviço público não está interessado em lucro. O serviço público ele está interessado em manter as pessoas, principalmente os mais necessitados. Né? Às vezes, aquela pessoa que ganha 5 mil, 6 mil, despreza o INSS, mas ele precisa entender que a maioria da população brasileira vive de salário mínimo e que um salário mínimo no momento de dificuldade faz falta. Então, a gente tem que começar a olhar para o Brasil, olhar para as outras pessoas, sair da nossa bolha
né, e começar a olhar para o nosso país, para as outras pessoas, e valorizar e buscar melhorar os nossos serviços públicos, principalmente serviço social, que é a Previdência Social. Doutora, como a senhora falou, isso é um pouco da bolha do egoísmo, né? Porque, na verdade, essa cultura do egoísmo, essa cultura neo-escravocrata que domina a maior parte da nossa sociedade, até mesmo os próprios escravos do capital têm essa cultura em si, até porque, como eu estava falando com a senhora no privado, né? A luta pela sobrevivência muitas vezes condiciona o pobre, né? Em condição de inacessibilidade econômica, inanição financeira, exclusão e indigência social e falta de informação. Então, o camarada ele tem que procurar se safar de alguma forma. E, às vezes, quando a gente vê o rico e o pobre defendendo o direito do rico, muitas vezes é fruto dessa falta de informação e dessa necessidade dele se garantir, se assegurar alguma coisa. Porque o ser humano, na condição de barbárie social que a gente vive, ele tem que lutar para sobreviver, porque não tem ninguém por ele. Onde o próprio Estado, inclusive, não se faz presente para poder garantir o amparo social que é determinado, que é garantido por lei, a princípio, pela Constituição Federal. E depois vem, através da CLT, que é a consolidação das leis de trabalho. E, em cima dessa realidade, nós vemos aí que, durante o governo Temer, né, e agora na gestão do atual presidente Jair Bolsonaro, nós vemos que houve a implementação de uma reforma trabalhista e de uma reforma previdenciária. Muita gente, inclusive, não tem ideia da extensão de até onde há o alcance, até onde vai o alcance dessas reformas dentro do direito do trabalhador e do âmago da possibilidade do pobre se aposentar. Porque a Previdência Social, que é justamente a de Seguridade Social, Amparo Social, é para pobre mesmo, é para gente, para povão mesmo, que está aí na luta pela sobrevivência, tentando se manter com dignidade. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, de maneira clara e precisa, qual a essência, os fundamentos de ambas as reformas, tá? Quais foram os principais itens das duas reformas, em que essas reformas mexeram tanto com a legislação trabalhista como com a legislação da Previdência Social, com o direito do aposentado, do pobre se aposentar, e qual o alcance, quais os efeitos positivos, né, positivos, entre aspas, vamos colocar, e negativos, evidentemente, dessas reformas, que eu particularmente falo até em questão editorial, né? Eu fui contra tanto uma quanto outra. Eu gostaria que a senhora justamente colocasse, explicitasse até onde essas reformas, tanto na legislação trabalhista, a nível de flexibilização, quanto previdenciária, de fato, ao invés de modernizar as relações trabalhistas e previdenciárias, prejudicam o trabalhador menos favorecido e que está na base da pirâmide social. Fala para a gente um pouco acerca dessa questão. Entendi. Olha só, o Alexandre, Marcela, nossos ouvintes, nós somos, né, o Brasil é um país de herança escravagista. A gente precisa entender que as raízes trabalhistas do Brasil, ela começou primeiro na exploração dos nativos indígenas, que trabalhavam, né, para manter a colônia, manter a riqueza, as prioridades e os privilégios da colônia. Depois, por uma questão financeira, eles trouxeram os africanos, porque é produto internacional, né? O imposto do produto internacional acaba enriquecendo mais a colônia. Então, por isso eles optaram pelos negros africanos, que aí vieram para cá. Então, o trabalho no Brasil, ele sempre foi desenvolvido pelos negros, pelos índios primeiro, depois pelos negros, ou seja, pelos oprimidos. Sabe, o grupo que veio para explorar nunca foi trabalhador. A gente precisa entender isso muito claramente. Quem é trabalhador no Brasil é indígena, acima de tudo, né? Em geral, historicamente falando, é indígena e africano, negro. Tá? Então, a raiz do nosso trabalho é essa, é opressão, é oprimir. O trabalho está pautado na opressão mesmo, na escravidão. E isso foi desde das invasões, desde a descoberta. E aí teve a pseudo-abolição da escravatura, e aí eles trouxeram quem? Os imigrantes. Tá? A gente tem que ser sincero, os imigrantes também vieram para ser explorados. Só que os imigrantes, como vieram de outra realidade, eles aceitaram num primeiro momento serem explorados, mas eles aceitaram o que precisavam, mas eles nunca aceitaram.
Então, quer dizer, o trabalho no Brasil sempre foi nesse sentido exploratório. E isso não mudou até hoje. Em 1988, em 1940, o presidente Getúlio Vargas, ele consolidou a legislação trabalhista. O que é isso? O que significa isso? Cada categoria se organizava. Por exemplo, o ferroviário. Os ferroviários, eles se organizavam em grupos, né, que foram, entre aspas, o início dos sindicatos. Eles se organizavam entre eles juntavam dinheiro. Quando um parceiro de trabalho falecia, os outros davam dinheiro para a viúva, para a família, ou seja, eles se cuidavam entre eles fechavam entre eles. Um caixa de solidariedade, né? Exatamente. Sabe o que aconteceu com um companheiro de trabalho? Poderia ter acontecido comigo. Então eu vou ajudar sim a viúva, vou ajudar os filhos. Então era aquela solidariedade, era o grupo, era a categoria profissional se amparando, se ajudando. E aí isso começou até então o Estado não se metia nisso, tá? Era questão de humanidade. Eram eles mesmos, os próprios trabalhadores. E eles produziram a sua própria previdência, né? Improvisada, né? No improviso. Mas essa é a raiz da Previdência Social, tá? Sim. Essa é a raiz da Previdência Social. Aí isso começou a gerar em outras categorias esse interesse. Então isso começou a brotar. Aí os poderosos e o Estado começou a se interessar. Peraí, a gente tem que lucrar, porque vocês sabem que as pessoas que estão no poder, eles só pensam em lucro. Eles não querem saber da humanidade, não querem saber que tem gente do outro lado. Eles querem o Estado de uma forma empresarial, né? Filho, eles só pensam em lucro. Então, eles começaram a verificar que era mais gente trabalhando e contribuindo do que gente se machucando, gente morrendo. Então, assim, estava gerando lucro. E aí o olho cresceu. E aí os poderosos, né, que estão em todos os lugares, estão nos espaços de poder, resolveu querer controlar essas caixas. A gente chama até de caixas, né, profissional. Eles começaram a querer controlar essas caixas. Peraí, o Estado tem que interferir. Então eles usavam o Estado como máquina para poder interferir, controlar e lucrar. Então assim que começou. Então, em 1940, Getúlio Vargas consolidou todas essas leis. Eram leis esparsas, cada categoria tinha sua legislação. Getúlio Vargas uniu todas essas legislações e chamou de CLT. Chamou do que a gente conhece como CLT. Um código único, Consolidação de Leis de Trabalho. E essa CLT ela é maravilhosa, porque ela está pautada, no caso anterior, né? Ela estava pautada nos princípios, tá, trabalhistas. Sim. E ela estava pautada na modernização. Ela estava muito bem adaptada à modernização, porque quando você tem princípios, quando ia surgindo novos trabalhos, ele ia se encaixando naqueles princípios. Por exemplo, sim, dignidade humana. Independente se você vai ter modernização de trabalho ou não, se vai ter computador, se não vai ter, a dignidade humana é uma coisa que não dá para abrir mão. Então, essa era a essência da CLT de 40, de Getúlio Vargas. E aí, eu costumo dizer que a CLT já nasceu condenada, porque os poderosos, o pessoal que está com o poder nas mãos, nunca aceitou, os empresários nunca aceitaram a CLT de Getúlio Vargas. Tanto que ele aconteceu no que aconteceu, né? Ele não aguentou a pressão, né? Enfim, cometeu suicídio. Então, assim, a CLT já nasceu condenada à morte. E a CLT, gente, é fruto, infelizmente no Brasil, a gente não estuda a história do nosso país. Mas a CLT é fruto de muito sacrifício, de muito trabalho, de muita união, tá? A CLT, ela revela a essência, a base dos trabalhadores, entendeu? A CLT saiu do chão de fábrica, ela saiu do canteiro de obras. A CLT verdadeira, que é essa que eu estou falando, né, de Getúlio Vargas, ela foi criada pela mão do trabalhador, entendeu? E aí ela vigeu até a saída de Dilma. Temer só ficou no poder para aprovar a reforma trabalhista, porque os poderosos não aguentaram mais, chegou um ponto que os trabalhadores estavam tendo muitas vantagens, né? Aí veio a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e trouxe muitas vantagens, entre aspas, né? Trouxe algumas vantagens para os trabalhadores, né? Enfim, e aí piorou, né? Os poderosos já não queriam, a burguesia já não queria, já não estava suportando com aquela CLT, desde 40 sofrendo. Veio a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e aí pronto, eles não aguentaram mais, né? Eles estavam em cólicas.
E aí eles falaram, não vai dar. Aí primeiro ganhou com erros e acertos, tá? O governo do Partido dos Trabalhadores foi o melhor governo depois de Getúlio Vargas para os trabalhadores, tá? Eu não quero aqui entrar em outros detalhes. Eu tô aqui para falar de trabalhador eu quero falar de trabalhador e de segurado do INSS. Para os trabalhadores, o governo do Partido dos Trabalhadores foi o melhor. E aí entrou o Partido dos Trabalhadores, ficou. E aí a burguesia entendeu o seguinte, olha, não vai dar. E por voto a gente não consegue. Então a gente tem que tomar uma atitude. E tomaram uma atitude. E vocês viram que na prática o Temer só entrou para aprovar a reforma trabalhista. A missão do Temer foi aprovar a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista veio e deu uma rasteira nos trabalhadores. Tá? Deu uma rasteira nos trabalhadores. Piorou muito, prejudicou totalmente. E, na cadência, o atual governo, porque tem uma agenda, né? A burguesia ela tem uma agenda para tirar do trabalhador tudo aquilo que foi conquistado com muito sacrifício, com muita luta. Então, a burguesia chegou ao poder, de uma forma ou de outra, e tirou tudo aquilo que a gente conquistou com muita luta, que os nossos pais, nossos avós conseguiram. E aí a rasteira no trabalhador foi através da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo trabalhista e um exemplo previdenciário. Trabalhista. Hora de almoço. É sagrado. Todo mundo sabe, até uma criança sabe, que todo trabalhador tem direito a uma hora de almoço, não é? Não é lei isso? Isso não está no nosso subconsciente? A reforma trabalhista veio e relativizou isso. E disse o seguinte, que o trabalhador não necessariamente precisa tirar uma hora de almoço. Não precisa. Aí, eles colocaram um princípio lá, que de princípio não tem nada, né? Botaram uma burla lá, dizendo que o negociado se sobressai ao legislado. O que isso significa? Como eles ferraram o trabalhador com a CLT, a gente vai para a Constituição. A Constituição fala de dignidade humana. Então, o advogado trabalhista, ele meio que deixou a reforma de lado em alguns artigos para correr para a Constituição, porque almoçar 1 hora de almoço é dignidade humana. Você precisa descansar, você precisa se alimentar com calma, isso afeta a sua saúde, não é verdade? Então, assim, isso aí, a CLT é um exemplo do prejuízo para o trabalhador, da reforma. Agora eu quero falar de um exemplo que prejudicou na Previdência. Pensão. Desde que lá de trás, da vovó criança, bisavó criança, quando o marido falece, ele trabalha uma vida inteira e ele paga um pouco do salário dele para a Previdência, para manter a Previdência, não é isso? Quando ele falece, o pagamento dele passa para a esposa, para a viúva, não é isso? Sim. Só que o certo é passar o dele para ela. Nem falava de valores. Agora fala de valores. Agora são 60%. Hoje, desde a reforma previdenciária, a viúva só tem direito a 60% do salário do marido, que o marido deixou. Não tem direito a 100% mais. Aí eu te pergunto, esses 40% está indo para onde? Por acaso, o desconto no salário do marido reduziu? Não. Para onde está indo esse dinheiro? Então, o trabalhador ele tem que parar para pensar. Não é fácil. Nós somos muito sacrificados, acordamos cedo, pegamos ônibus cheio, chegamos cansados. Mas se a gente quer melhorar as coisas para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente tem que pagar o preço. A gente tem que se sacrificar, conhecer os nossos direitos e lutar para mudar. O marido, ele paga a alíquota integral até hoje, conforme a lei antiga. E se o camarada vai para debaixo do barro, a mulher só ganha 60% do que ele contribuiu. O resto vai para os bancos. É isso. Todo mundo para sustentalismo político, eleitoral. É isso. Entendeu? Isso é deforma. Várias outras, tem muita coisa aí, não daria para explicar tudo para vocês. Mas sim, essa reforma, a reforma veio para melhora da burguesia. Aí a pergunta é, gente, a reforma foi boa? As reformas foram boas? Foram vantajosas? Foram necessárias? Aí eu vou perguntar para quem que você quer saber? Você quer que eu responda para o trabalhador ou para a burguesia? Porque para a burguesia foi maravilhosa, foi ótima.
entendeu? Realmente, foi necessária, foi importante. Agora, para o trabalhador, não tem nada que preste. Nada, nada. Só prejuízo. E tinha clientes meus, na época que estavam debatendo sobre a reforma trabalhista, eu falava para os clientes que eu gosto de informar meus clientes, gosto de ensinar, de instruir. E eles falavam para mim, o absurdo era tanto, o Alessandro e Marcela e ouvintes, que eles não acreditavam em mim. Não, doutor, é absurdo, claro que não é desse jeito, claro que isso não vai acontecer, não. É tão inacreditável que os próprios trabalhadores não acreditaram. Só que quando eles foram mandados embora, a primeira coisa que os patrões fizeram é demitir em massa. Não sei se vocês lembram disso. Muitas demissões para poder contratar na lei nova, porque quem foi contratado na lei antiga, vale a lei antiga. Quem foi contratado na lei nova, vale a lei nova. Então, teve uma massa de demissões. Por quê? Aí o trabalhador viu, ó, tá vendo aí, ó. Entendeu? Virou até uma espécie de chantagem econômica, né? Porque aí, no caso, as pessoas no desespero, e para poder conseguir, pelo menos, segurar um quinhão de dinheiro, mesmo que trabalhando a centavos por prato de comida, o pobre já desde 2015, 2016, com a crise política, veio a crise econômica, que a pandemia só agravou, mas já estava aí. Então, quer dizer, o pobre já querendo sobreviver. Vendo essas demissões, que na prática também foram uma espécie de terrorismo econômico, o povo pediu, pelo amor de Deus, vamos aceitar a reforma trabalhista. Por quê? Diante da condição desesperadora do pobre, o pobre se rendeu diante das circunstâncias. Lembrando que a nossa classe média, que na verdade é uma classe constituída de pobres melhorados, porque a classe média foi aviltada no país nos últimos 30, 40 anos, por causa das políticas sucessivas de arroxo, recessão e entreguismo das elites, a nossa classe média se tornou uma classe de proletários melhorados. E a esperança de muita gente da nossa chamada classe média, de pobres melhorados, comerciantes, donos de birosca, de quitanda, de mercadinhos e tal, a esperança deles é justamente querer sair de uma situação de dificuldade, ascender socialmente, melhorar seus próprios negócios, obter mais lucros, em cima do ataque ao direito dos trabalhadores. Acabou que nem um lado nem o outro saiu favorecido com isso. Só quem saiu favorecido foi quem estava na base da pirâmide. É isso, e os banqueiros lá de fora. É só o topo, né? O topo. Isso, só o topo da pirâmide, isso aí. Exatamente. E assim, é triste, porque assim, Alessandro, não tem como. O Brasil, gente, é um país grande, rico, sabe? A inveja, a gente tem que mandar real. A Europa morre de inveja da África e morre de inveja da Europa, e principalmente do Brasil, porque nós temos tudo. Tudo que a nossa sociedade precisa, nós temos, nós produzimos. Deveria ser crime, fome no Brasil, com o território que a gente tem. O continente africano e o território do Brasil tem condições de alimentar o mundo inteiro. Como é que tem fome no Brasil na África? Não, nós somos o celeiro do mundo, isso é uma vergonha. A gente vê aí, inclusive, propaganda na televisão, o celeiro do mundo. Pô, nego aqui comendo isso. Nada contra. Olha só, Deus deu o dom a gente tem terra. A Europa não tem terra. A Europa depende de outros países para se alimentar. Então, assim, graças a Deus que a gente tem território para produzir alimentos. Só que a gente não pode se limitar a isso. O problema está aí. O problema não é a gente ser celeiro do mundo. O problema é a gente ser somente o celeiro do mundo. Porque nós temos outras capacidades. Gente, a Inglaterra, que é uma ilha, uma mini ilha, usa mais energia eólica que o Brasil. Pelo amor de Deus, a energia eólica, falando no popular, é vento, tá, gente? Vento. Que muitos criticaram a presidente Dilma, mas ela só tentou falar de uma maneira simples. E as pessoas criticaram, né? Quer dizer, a gente tem todo esse litoral que está explorando, né, gerando empregos, né, gerando rendas, fomentando a economia, e a gente não faz isso. E outra coisa, a Alemanha também é um país relativamente pequeno, e é gelado, fica no norte global, usa muito mais energia solar do que a gente, que tem sol o ano inteiro, gente, pelo amor de Deus, sabe? Entende? O Brasil, ele ser um país abençoado, e ele tem tudo para ser o país mais rico do mundo. Tem uma população trabalhadora, não adianta, olha, trabalhador, se alguém falar que brasileiro é vagabundo, que brasileiro não gosta de trabalhar, você não acredita nisso, você dá um fora, porque o povo trabalhador é o povo brasileiro, só que não é valorizado, entendeu? O povo de raça, povo guerreiro, povo que acorda cedo. Eu duvido, quero ver qualquer europeu, qualquer estadunidense passar pelo que o trabalhador brasileiro passa
ganhar o que ganha e ainda sobreviver, entendeu? Mas a gente é uma espécie, assim, diferente. Só que a gente tem um grupo, né, uma burguesia, que não quer o crescimento do país. Porque se o Brasil crescer, vai melhorar para todo mundo. A única forma de o Brasil se desenvolver é investir em todos os brasileiros, é investir na educação pública, é investir na tecnologia. E isso eles não querem. Aí está o problema do Brasil. Não querem investir, só querem tirar, sugar. Meu professor deu um exemplo que é muito interessante, né? Que trabalhador brasileiro, ele é pego novinho, né? Desde novinho, adolescente, fresquinho, tipo uma laranja, fresquinho. E aí ele é espremido, e quando ele não aguenta mais, e quando ele mais precisa de apoio, fica doente de tanto trabalhar, ele é jogado fora. Entende? Essa dinâmica precisa mudar. O trabalhador, ele precisa ser valorizado. O país só se desenvolve com o trabalhador valorizado. E é isso que está faltando no país. Doutora Edneide, o nosso amigo Rodrigo Beckmeier, que é um dos administradores aqui do nosso grupo no Facebook, ele está com uma pergunta para fazer aqui para a senhora. Doutora, boa noite. Uma empresa pode ficar 2 anos sem dar aumento ao funcionário? Então, olha só, é muito complicado. Ele ganha um salário mínimo? Ele ganha um salário mínimo? Salário mínimo, quem ganha um salário mínimo, que é até um absurdo, né? Porque já teve várias pesquisas que o salário mínimo deveria estar em 5 mil e poucos reais. Aí eu te pergunto, gente, cadê o restante do dinheiro? Se o salário mínimo deveria estar em 5 mil e poucos reais e a gente só ganha 1.100, com quem está o restante do dinheiro? Vou deixar aí a pergunta, tá? Então, assim, se ele ganha um salário mínimo, aí vai ter o aumento, né, automático com o aumento do salário mínimo. Agora, se ele não ganha um salário mínimo, aí tem que ver o piso dele. Não é? A empresa, geralmente, ela não obedece, ela não quer dar aumento. Gente, entenda uma coisa, patrão quer que você trabalhe de graça, não quer pagar hora extra, tá bom? São patrões em que o senso comum, o subconsciente, sente saudade da escravidão. Então, eles não querem te pagar, ele não vai te dar aumento. Pode. Aí tem que ver a sua categoria, tá? Você tem que analisar qual é a sua categoria profissional, ver se houve aumento e verificar se o seu piso está compatível, tá? Porque patrão, ele só dá aumento quando o piso da categoria aumenta. E é mesmo assim, às vezes, ele nem obedece. Tem que ir para a justiça. Chamado decídio coletivo, né? Tem que ver o piso dele, tem que ver qual é o piso da categoria. Agora, doutora, uma coisa que a senhora estava falando aí de uma forma interessante, acerca da pessoa trabalhar a vida inteira, ser explorada ali, reduzida à mínima condição de vida e depois ser jogada fora. Na verdade, o que a gente vê aí é uma privatização da dignidade humana. A senhora asseverou muito bem acerca da dignidade humana, frisou muito bem esse termo. Hoje em dia, com as políticas pautadas a nível mundial, e no Brasil não tem sido diferente, tem sido até uma coisa endêmica e doentia, reforçada pelo ranço da escravidão que predomina aqui na nossa sociedade. A gente vê que com a política neoliberal em curso, há toda uma conotação de privatização da dignidade humana, de modo que os direitos elementares do trabalhador hoje estão se tornando privilégio de poucos. Porque para os patrões, para a elite, para os empregos mais bem pagos do setor público e privado, diretores de empresas, executivos, altos funcionários públicos, não só esses direitos serão garantidos, né, que eram para ser nossos e que estão sendo subtraídos, como também muitas outras regalias vão ser perpetuadas. Quer dizer, é a privatização da dignidade humana. Férias no sentido lato da palavra, aposentadoria com dignidade, vida digna de um ser humano no sentido lato específico da palavra, se tornou e está se tornando privilégio de poucos. Pelo amor de Deus. E o que fica assim mais agravado nesse âmbito, o que eu acho particularmente, a senhora pode fazer um comentário em cima dessa minha colocação da privatização da dignidade humana, uma outra coisa, acerca, por exemplo, da reforma previdenciária, né? Que inclusive estendeu o tempo necessário de contribuição previdenciária para que a pessoa possa vir se aposentar, tanto por tempo de contribuição como por idade. A gente vive num país onde com 40 anos de idade você já é considerado velho.
Literalmente, se você começar a trabalhar com 18 anos para você receber ganho integral pela nova lei, pela reforma previdenciária, você tem que trabalhar 40 anos consecutivos numa sociedade do mercado de trabalho, onde frequentemente você, na iniciativa privada, fica sujeito ao desemprego devido aos constantes altos e baixos, às constantes e frequentes crises cíclicas econômicas, onde você nunca consegue parar no emprego. Já há o costume, né, aquele acordo branco não declarado dos patrões, de mandar você embora, de botar você na rua com pouco tempo de casa, para não te pagar a indenização, força a barra para tu pedir contas, para você sair praticamente sem direito a nada, tá? E aí você nunca consegue completar o tempo mínimo para você se aposentar com ganho integral. Fora aqueles que já começam tarde no mercado de trabalho porque não conseguem o primeiro emprego com 17, 18, 19 anos. Vão começar com 20 e poucos anos e com muita dificuldade de arrumar emprego. E depois dos 40, você não consegue mais arrumar emprego nenhum, quer dizer, você só pode se aposentar com uma idade mínima de 60 e poucos anos, ganho integral só com 40 anos consecutivos de trabalho, com todas as condições que falei anteriormente, mas o fato de você já estar velho para o mercado aos 40, como é que a pessoa vai conseguir se aposentar? Me diga, doutora, qual é a possibilidade concreta, real, da pessoa conseguir se aposentar de fato nesse país com uma realidade dessa? Então, Alessandro, assim, eu quero explicar para vocês que a reforma previdenciária, ela veio, certo? E ela vai prejudicar mais quem vai começar a trabalhar agora, entendeu? As pessoas, os jovens, né, os nossos jovens, né, nosso futuro. Olha o que essa reforma fez com o nosso futuro. As pessoas que começarem a trabalhar a partir da reforma, elas vão ser totalmente atingidas pela reforma. Elas não vão ter colher de chá nenhuma, tá? É isso mesmo que o Alessandro falou, tá? Todo mundo vai trabalhar até tarde, até ficar velhinho. A tendência é ninguém se aposentar mais, porque não, dependendo da categoria, você não aguenta, tá? As diferenças de categoria não são discriminações. É porque cada categoria ela exige um tipo diferente de esforço da pessoa. Você não pode comparar uma doméstica com uma pessoa que trabalha como auxiliar de escritório. A pessoa que trabalha como auxiliar de escritório, ela trabalha sentada, geralmente no ar-condicionado, ela não precisa se aposentar cedo. Agora, uma doméstica, né? Exatamente. Uma auxiliar de serviços gerais, uma faxineira, é o trabalho braçal, ela não aguenta. Não é? Gente, a gente precisa entender, vamos voltar para a dignidade humana. O corpo não aguenta. A gente precisa entender isso. Então, a legislação anterior à reforma, ela levava um pouco mais de consideração em relação a isso. Por exemplo, a gente tem as atividades especiais. Atividade especial não é porque é melhor do que os outros, não. São aquelas atividades que são periculosas e insalubres, né? São aqueles profissionais que recebem adicional porque está tendo o corpo prejudicado, está tendo a vida em risco. Então, ele recebe um adicional para compensar esse risco, essa diferença dele. E aí, antes da reforma, as pessoas que têm atividade especial, por exemplo, rodoviário, motorista de ônibus, enfermeiro, que está de frente com o perigo, ele não precisava de idade para se aposentar. Só o fato dele trabalhar isso antes da reforma, tá? Só o fato dele trabalhar 25 anos naquela área especial, independente da idade, ele podia se aposentar. Agora não, agora botou idade, tá? Ou seja, o pobre costuma trabalhar cedo. Se ele conseguiu começar a trabalhar cedo com 20 anos, pela lei antiga, com 45 anos ele se aposentava. Agora não. Agora ele tem que chegar lá, aí depende, né? Quando ele começou a trabalhar. Tem as regras de transição. Quem começou a trabalhar lá atrás vai se encaixar em uma das 11 regras de transição, tá? Então, por exemplo, hoje a pessoa que quer se aposentar na atividade especial tem que ter uma idade mínima, que varia de 57 anos a 60 anos. Então, hoje, o vigilante, por exemplo, o rodoviário, para ele se aposentar, além de ter os 25 anos de trabalho, ele tem que ter 60 anos de idade. E antigamente não precisava de idade. Tá vendo o que essa reforma fez? Me diz se foi bom o trabalhador. Deixa aí nos comentários. O que de bom essa reforma trouxe? Não trouxe. Desculpa. Para vocês, para os trabalhadores, não trouxe nada de bom. Agora, para a burguesia, ó, só alegria. Vai continuar trabalhando, se sacrificando. E conforme o Alessandro falou, não tem emprego. Esse governo, desculpa o comentário, ele não está preocupado em fomentar emprego.
Porque se a gente for analisar, o brasileiro, ele é trabalhador, ele quer trabalhar, tá? Ele não quer ficar encostado, ele não quer ficar parado, ele quer trabalho, só que cadê o trabalho? Não tem. Então, o próprio governo está inviabilizando os cidadãos brasileiros de terem um futuro. O problema aqui é o brasileiro está perdendo o direito de ter futuro. A gente está tendo tirado de nós o nosso futuro. É isso que está acontecendo. A senhora está falando uma coisa interessante. Recentemente, o nosso canal, eu sempre estou na rua resolvendo alguma coisa, mas com a câmera do celular ligada, porque a nossa emissora é uma TV móvel, né? Uma TV alternativa. É câmera na mão e pegando o fato em tempo real quando a gente vê sempre alguma coisa. Desde que eu comecei a trabalhar com o YouTube, eu sempre me propus, eu tenho uma história de ativismo político pregressa e continuo com esse ativismo, só que não tanto do ponto de vista ideológico, mas não no sentido social, abrangendo a todas as correntes políticas, tá? Dando espaço democrático para todos, mas também privilegiando, dando sempre destaque, eco e relevância a uma manifestação de rua, a uma atividade sindical, a alguma forma de organização a nível de movimento social, de manifestação, processo pacífico, para estimular a sociedade a uma cultura de engajamento, que o brasileiro não tem essa cultura de engajamento. Muito embora tenhamos o ranço da escravidão, até períodos pregressos da história do Brasil, em que houveram lutas, sim, contra a exploração pelos direitos do povo, mas isso não é uma via de regra, essa cultura de engajamento. E, recentemente, eu pude flagrar uma manifestação pacífica em frente à Câmara de Vereadores de São Gonçalo, de um grupo de ativistas ligados à Federação e ao Sindicato dos Frentistas, dos Trabalhadores de Postos de Combustíveis, tentando chamar a atenção da sociedade para o fato de que, graças a uma medida proposta no Congresso Nacional recentemente, né, a emenda número 18, sobre a medida provisória 1063 de 2021, tá? Essa emenda foi proposta pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Democrata de São Paulo, Democratas esse que está se fundindo com o PSL, vai virar agora União Brasil. Só está faltando agora a aprovação dessa fusão pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E essa emenda proposta pelo deputado, em cima dessa MP 1063 de 2021, ela revoga a Lei 9.556/2000, que proíbe a automatização e o self-service de postos de gasolina. O que é isso? Pela proposta do deputado, com a revogação dessa lei que proíbe a automação das bombas de postos de gasolina, agora o próprio consumidor, quando for abastecer o veículo, ele mesmo, através da automatização da bomba de gasolina, ele vai poder realizar o abastecimento sem precisar de frentista. Isso aí vai jogar no olho da rua entre 400 e 500 mil brasileiros. E na fome, pelo menos os 2 milhões de brasileiros. Quem você vai contar? Mulher e pelo menos 1 e 2 filhos. Entre 1,5 milhão e 2 milhões de brasileiros vão se lascar com essa situação, num quadro que nós temos pelo menos 15 milhões de pessoas desempregadas. Isso é o que é computado. Fora os trabalhadores que estão no mercado informal, fora aqueles que nem são computados direito nessa situação, já foram para a informalidade porque desistiram de procurar emprego, tá certo? A gente está vendo uma precarização e uma destruição dos empregos. E aí o deputado Kim Kataguiri alega, não só ele, como os defensores, né, dessa medida aí de automação dos postos de combustíveis, que isso fez muito sucesso na Europa, nos Estados Unidos, em países lá de primeiro mundo desenvolvidos. Isso foi muito bem sucedido e que, é claro, o que dá certo no primeiro mundo vai dar certo no Brasil. E, além disso, com a redução de custos, com salário em cargos sociais, pagando funcionário, os varejistas, os donos de postos, vão reduzir os preços dos combustíveis, acenando com isso uma suposta vantagem para a nossa classe média, entre aspas, de pobres melhorados, que pagam um sacrifício tremendo, pagam um preço alto até para poder manter a prestação de um carro e pagar um combustível alto aberto. Lembrando que as entidades de classe, entendeu? Elas têm frisado que o preço do combustível é pautado principalmente em cima da incidência tributária, do imposto embutido, e não do encargo social dos trabalhadores frentistas em cima do custo da mão de obra. Eu queria que a senhora fizesse um comentário acerca dessa situação aí, em que, poxa, milhares, centenas de milhares de brasileiros, numa condição que já não se gera posto de trabalho. Não há uma política de Estado de geração de empregos para socorrer a massa falida, miserável, nessa condição de pandemia. E ainda vai ampliar-se o leque de famintos, jogando 500 mil pessoas na rua, em nome da modernidade, da sofisticação tecnológica, porque é uma profissão obsoleta, não sei o quê. Fala alguma coisa sobre isso, por favor.
olha só, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a burguesia, né, eu chamo de os poderosos, enfim, os ricos, eles só pensam em lucro, gente. Essas pessoas só pensam em dinheiro. Eles não estão nem aí. Ah, a criança está precisando, não estão nem aí. Eles não enxergam, para eles, humanos são só eles, tá? Eles não enxergam com humanidade as pessoas pobres, tá? Pobre para ele e sub-humano é a mesma coisa. Então, essas pessoas não estão preocupadas se você está passando fome, se você está doente. Gente, vamos refletir a nossa realidade. Qual patrão que está preocupado com o funcionário que está doente? Então, a gente tem que entender que essas pessoas que estão no poder, eles não olham para a gente com humanidade. Então, eles não estão nem aí. Só que eles têm o dinheiro, eles têm o poder no dinheiro. E nós, trabalhadores, temos o poder na união. É muito triste quando eu vejo os sindicatos sendo sucateados. Esse sucateamento sistemático dos sindicatos é de propósito, porque existe uma regra, né, muito antiga que diz assim, é dividir para dominar. Então, assim, a população, ela só tem, os trabalhadores e a população pobre só tem poder, só tem alguma chance se agir em união, se agir em bloco. Pensa numa águia e nas formigas. Quem tem mais poder? Na primeira vista, quem tem poder é a águia, né? Toda poderosa, imponente, grandona. Mas vai o formigueiro, vai ela ali ficar presa no formigueiro. Você vê o que as formigas vão fazer dela? Nada. Vão fazer picadinho dela. Vão fazer um estrago bonito. Então, a população está com... Eles investiram nesses poderosos, eles são donos das televisões, são donos das rádios. Por isso, eu quero, assim, estou muito feliz em ter conhecido a Alessandra, a Marcela. Estou feliz com essa iniciativa e eu quero que mais a recíproca é verdadeira. Tenham essa iniciativa, porque é de base. A gente não tem que se informar com essas pessoas que não olham para a gente com humanidade. A nossa informação tem que vir do nosso igual, tá? Eu não quero receber informação de quem pisa em mim, em pessoas como eu. Pessoas que não sabem o que é andar de ônibus cheio, entendeu? A gente tem que se unir, a gente tem que se olhar. É o nosso semelhante. A gente tem que valorizar o nosso semelhante. Então, assim, eles não olham pra gente com humanidade e eles não estão preocupados quantas pessoas vão passar fome, quantas pessoas vão ficar... Então, nem aí. Para eles, quanto maior o caos, é melhor. Por quê? No desespero, surge uma legião, um exército de trabalhadores que vão aceitar qualquer migalha. E esse é o objetivo deles. Eles não querem pagar direitos trabalhistas. Lembrando que os direitos trabalhistas que muitos hoje reclamam foram conquistados com muito sacrifício. Estude a história do trabalhismo do Brasil. Tá? A informação está aí para quem quiser. Então, eles não querem. Então, a população tem que parar para pensar e se unir. E assim, os frentistas estão de greve. Gente, os frentistas, eles são importantes para todo mundo. Não é porque eu sou advogada que eu não vou apoiar. Entendeu? A gente tem que pensar o seguinte, somos trabalhadores, ponto. Quem é trabalhador tem que apoiar trabalhador. Professor está em greve, todos os trabalhadores têm que apoiar. Eu vi uma manifestação, que eu trabalho muito com rodoviário, e teve uma manifestação, não lembro em que lugar do Brasil, os motoristas, todo mundo apoiando a manifestação pró-cobradores de ônibus. Hoje, a gente em São Gonçalo, Niterói, praticamente já não tem cobrador de ônibus. E a gente nem liga. Sabe, cadê a sociedade se unindo para poder apoiar o trabalhador mesmo, o trabalho no Brasil? Sabe, quando uma categoria morre, todos os trabalhadores estão se prejudicando. Então, a gente tem que ter essa consciência. O que faz com o outro está fazendo comigo. Então, na minha família tem muitos rodoviários, tinha muitos cobradores, sabe? E assim, está sendo prejudicado, e que mesmo quem não tenha. Então, a gente precisa pensar como o trabalhador, parar de ficar reproduzindo a narrativa da burguesia, tá? Brizola dizia o seguinte, olha, tudo que a Globo falar, você vai entender o contrário. E essa é a dinâmica. Tudo que a burguesia falar, você vai entender ao contrário. Se eles falarem que a reforma administrativa é boa, você vai pensar, não, então é ruim. Se eles falarem que é bom tirar dinheiro da pesquisa, é ruim para a gente, para o trabalhador, entendeu? Tudo ao contrário. Quer assistir Globo? Quer assistir SBT? Quer assistir Record? Tudo bem. Mas entenda a dinâmica, entendeu ao contrário, porque eles estão ali para
defender o interesse deles. Então, como eles estão unidos para defender o interesse deles, nós temos que nos unir para defender o nosso interesse. E eles precisam da gente. Só que eles têm meios, né, de comunicação para fazer a nossa cabeça, para a gente pensar que não tem jeito. E tem, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Tem jeito. Nós somos maioria. No fundo, a burguesia precisa dos trabalhadores. Precisa. Só que eles fazem uma manobra para enganar a maioria, para a maioria pensar que não é necessário, entendeu? Só que a gente tem que unir. A força do trabalhador está na união. Então, assim, ontem foi o cobrador de ônibus, hoje é o frentista, amanhã vai ser o professor, entendeu? Então, assim, todo trabalhador é necessário, todo trabalhador é importante e não apoia esse tipo de coisa. E olha a greve com outros olhos. A greve é um dos poucos mecanismos que o trabalhador tem para pressionar o patrão contra aquilo que ele está sofrendo. Quando eu vejo greve de professores, as pessoas riem dos professores, zombam. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos apoiar os professores? Como que a gente vai ter um país melhor se a gente não tiver professores qualificados, bem pagos, felizes, com estrutura? Então, a gente tem que apoiar. Todas as categorias merecem apoio, todas. Se a gente não fizer isso, amanhã vai ser a nossa categoria, tá? Então, assim, vamos colocar a mão na consciência, vamos refletir, vamos ouvir o outro, ter sensibilidade, se colocar no lugar do outro, porque, como eu falei lá atrás, os trabalhadores não se uniram para um ajudar o outro. Tinha uns ali que nem precisavam de ajuda, mas ele pensou, poxa, hoje é ele, amanhã pode ser eu, pode ser com um filho meu. Então, se colocar de ser humano, tentar, em meio a esse caos, estimular a nossa humanidade. Porque quem está acima da gente não olha a gente como humano. E a gente vai continuar tratando a gente como desumano também? Então é isso, é valorizar todo o trabalho importante. Não existe esse preconceito, né? De, ele é médico, ele é melhor. Ele é juiz, ele é melhor. Não, todo o trabalho é importante. O lixeiro é importante. A doméstica é importante, o cozinheiro é importante, o advogado é importante. É trabalhador? Trabalha? Produz? É importante. Então, não tem essa diferença. Vamos parar de preconceito. Isso é preconceito que foi criado na nossa sociedade. E é um pensamento da burguesia. Isso não pertence a nós, trabalhadores. Tá? Acaba com isso. Todo trabalhador é importante e é necessário na sociedade. E a gente só vai melhorar, só vai crescer quando a gente se unir e se valorizar. Porque o pessoal de cima não vai fazer isso. Porque, na verdade, é como a senhora falou, a gente tem que tirar fora do corpo a camisa da elite, porque, na verdade, o povo, ele muitas vezes joga a favor do time contrário. Ele fica a favor de quem é contra os interesses dele. Porque, na verdade, o mal do pobre, porque tanto o pobre como o rico são seres humanos. E seres humanos, né, dotados de um instinto selvagem, que na maioria das vezes fala mais alto do que o lado racional, e imbuído de seu instinto selvagem, quem tem poder explora, oprime quem não tem. E quem não tem poder, em vez de se unir para lutar contra aqueles que nos oprimem, busca alimentar um individualismo exacerbado e sonhos e ilusões de querer melhorar de vida no quadro de desigualdade e opressão, para ele se tornar um explorador e explorar os outros da mesma forma como ele é explorado. Então, enquanto o povo continuar nessa vibe, em continuar a querer defender o interesse dos ricos para ser mais aceito, porque ele mesmo vê na riqueza obtida às custas da exploração o suprassumo da felicidade, enquanto o pobre continuar a ver nesse tipo de riqueza contraída, subtraída, em cima da exploração do homem pelo homem, suprassumo da felicidade na Terra, isso nunca vai mudar. É necessário que os explorados mudem essa mentalidade, raciocinem em cima dessa linha de se assumirem como pobres verdadeiramente, não mais quererem viver de aparência e passarem a se unir em solidariedade mútua, como na época das caixinhas, e em vez das caixinhas, passaram a fazer a caixinha da militância e do ativismo constante em cima do resgate dos nossos direitos e da nossa dignidade humana. O Rodrigo ele fez uma outra pergunta, aliás, ele fez uma afirmação aqui. Os nossos direitos previdenciários não existem, mas é uma vergonha, são uma verdadeira vergonha, quer dizer, é a subtração dos direitos previdenciários aí por parte dos nossos queridos empreendedores, homens de negócio, né? Hoje se fala muito, né, dentro daquele discurso da cartilha do pensamento liberal, inclusive,
que os nossos empresários, os nossos empreendedores são heróis. Teve até um digital influencer que eu ouvi alguns anos atrás no Facebook, ele falando, referindo-se, né, aos micro e pequenos empresários como os nossos heróis, porque são eles que geram emprego, são eles quem dão trabalho, né? Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco acerca dessa visão, né, do empresário, né, do empreendedor, daquele que lutou, venceu na vida, veio de baixo, subiu, conseguiu alcançar um patamar mais elevado e hoje é uma pessoa que dá emprego, dá trabalho. Há todo um discurso, há toda uma conotação hoje de que o pobre depende do rico para viver, quando na verdade o rico só é rico porque ele depende do nosso trabalho. Fala um pouco sobre essa questão aí. Bom, o contrato de trabalho é um contrato, certo? Como qualquer outro, que tem duas partes, né? E é uma via de mão dupla. É um precisando do outro, né? O patrão, ele precisa do trabalhador. Na verdade, o patrão, ele precisa mais do trabalhador do que o trabalhador precisa do patrão. Só que no Brasil, devido a mecanismos de manipulação, isso está meio conflituoso. O patrão, nebuloso, desculpa. O patrão, ele precisa do trabalhador para produzir e consumir. Ou seja, ele precisa do trabalhador que produza e precisa do trabalhador que consuma. Sim. Por isso é muito complicado quando você vê que patrão... Gente, olha, você falou do tiro no pé, né? Tomando decisões que se prejudiquem. Agora imagina um patrão que quer que o trabalhador ganhe menos. Se ele ganha menos, ele vai produzir menos, certo? Então, vai ter menos produtos, menor salário, menor consumo. Não tem economia que desenvolva. Então, assim, eu vou fazer 10 anos de advocacia trabalhista e, às vezes, eu acho, assim, meio bizarro essa questão do trabalho no Brasil. Porque os patrões no Brasil, eles não querem crescer. Como que eles querem ganhar? Eles querem ganhar explorando o trabalhador, que é a parte mais fraca. Ele não reclama da alta carga tributária que o governo impõe sobre ele. Porque o empresariado brasileiro é um dos empresários que mais paga imposto no mundo. Ele gasta muito, não é com o trabalhador. Se você for analisar, qual é o gasto do patrão com cada trabalhador? Tudo bem, ele tem que pagar o trabalhador, mas o trabalhador se paga. Porque o trabalhador está produzindo. Então, ele está se pagando, entre aspas, né? A mais-valia. Só que o governo está tirando uma fatia imensa, uma carga tributária grossa, e ele não se movimenta. Cadê o empresariado se movimentando? Que nem os burgueses fizeram na época da Revolução Francesa. Que os burgueses se uniram contra aquelas taxas altíssimas que o clero e a monarquia exigiam sem produzir nada. A própria Revolução Americana também, em cima da sobretaxação do chá e de outros produtos fabricados aqui na América, nos Estados Unidos, a burguesia americana se uniu contra esses abusos praticados pela colônia britânica, o resto é só história, né? Independente dos Estados Unidos. Você não vê. Aí, quer dizer, aí eu fico analisando o empresariado, você não vê o empresário reclama de pagar trabalhador, de pagar quem ajuda ele a lucrar. Mas agora, pagar imposto, ele não reclama. Aí eu fico pensando, será que é porque ele não sabe, que ele não tem noção? Porque, em geral, o empresariado brasileiro, ele é muito bom no trabalho dele. Mas quando ele abre, no Brasil, geralmente é assim, clássico, né? Vou abrir uma empresa para mim. Ele abre uma empresa, ele não contrata um advogado trabalhista para prestar uma consultoria para ele. Ele não se preocupa em contratar uma equipe multidisciplinar para prestar uma assessoria para ele. Nenhum empresário é obrigado a entender de direito trabalhista. Nenhum empresário é obrigado a entender de contabilidade. Então, assim, tem uns ônus. Quer ser empresário? Tá, ok. Além do dinheiro, você tem uns outros ônus. Você tem que contratar uma equipe para te assessorar para você fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Só que não é isso que acontece. Tô com dinheiro, vou abrir uma empresa. Abre uma empresa, aí contrata o trabalhador de qualquer jeito, aí comete assédio moral, não paga até o 5º dia útil, como diz a lei, não paga hora extra, só pode 2 horas de hora extra. Ele coloca 4, 5, porque a empresa é dele, ou seja, ele trata a empresa dele como um absolutismo, entendeu? A empresa é minha, eu ajo como eu quero. E aí ele não tem nem noção, tô falando os de boa fé, tá? Não tem nem noção de nada. Aí o empregado, não aguentando, porque todos nós somos seres humanos, temos limite, bota na justiça, aí fica reclamando que empregado, entendeu? Assim, no fundo, o que está faltando
é mão na consciência, tanto do empresariado quanto dos trabalhadores, tá? E o trabalhador, ele tem muito valor, sim, tem muita importância, e o empresariado precisa. Eu lembro que na época do PT, que eu tinha pleno emprego, eu trabalho como advogada trabalhista há muitos anos, eu via muito patrão reclamando que não tinha vaga de emprego, mas não tinha trabalhador, porque os trabalhadores estavam tendo uma economia boa, estavam empreendendo, né? Estava abrindo os próprios negócios, e aí eles não conseguiam contratar, entendeu? E é isso, é contra isso que esses empresários lutam, por isso que o Brasil não cresce, entendeu? Porque no fundo, eles sabem como eles precisam dos trabalhadores, só que eles querem nos oprimir mentalmente. Eu costumo dizer que é escravidão mental, deixar a gente tão oprimido, que a gente fique satisfeito com aquelas migalhas, tá bom, não sei o que, pouquinho, pelo menos eu tenho emprego. Quer dizer, o trabalhador não tem nem direito de sonhar, não tem nem direito de estudar para almejar uma carreira melhor, entendeu? Essa história de meritocracia no Brasil é um absurdo, é uma mentira. Eu sei que meritocracia existe, mas do jeito que eles falam que acontece, no Brasil não é meritocracia. Quando tiver na China, né, que o pessoal reclama tanto do comunismo, na China, saúde, educação, justiça e segurança é monopólio do Estado. Na China, o filho do presidente da República, o filho do juiz, estuda na mesma escola que o faxineiro. Lá tem meritocracia, tá? É muito fácil o filho do faxineiro estudar numa escola precária, que não tem professor, não tem aula. O filho do juiz estudar na melhor escola possível. Aí o filho do juiz tem obrigação de passar numa universidade pública, porque é muito concorrido, e quer falar de meritocracia? Me poupa, né? Dá vontade, é piada, né? Dá vontade de rir. A meritocracia é que você souber cargo do ano. Meu filho passou. Você souber cargo do ano nas universidades públicas. A universidade pública é tudo filhinho de papai, que meritocracia é essa? Eu quero ver estudar em escola pública e passar. Ter coragem, para começar a ter coragem, né? Então, assim, nossa sociedade, ela tá toda errada, entendeu? Toda errada. Então, assim, e outra coisa, essa questão da venci, isso é exceção, tá? Tanto isso é exceção do empreendedor, eu venci na vida, Eu não conheço ninguém assim. Geralmente é herdeiro, herdou do pai, do avô, né? Porque, assim, que começou do nada é difícil de ver. Existe, mas não é a regra. Tanto não é a regra que quando acontece vira assunto, né? Vira, assim, manchete. Então, isso não é regra no nosso Brasil, tá? E o nosso Brasil, ele não tem, assim... Você vê pelas faculdades. Na faculdade, eles não ensinam a gente a empreender. Todo mundo quer fazer concurso ou quer ter um emprego de carteira assinada. Cadê o fomento? Quer ter uma segurança, né? Quer ter uma segurança. Mas até isso tá errado. Uma segurança porque entre aspas, segurança né? que você... Segurança entre aspas, exatamente. Quem garante que você vai arrumar um emprego de carteira assinada, que seu patrão vai te pagar o seu piso, vai te pagar na data correta? Quem garante que o seu patrão vai descontar o INSS e vai pagar o INSS? Acontece casos de você estar lá com o seu trabalho, carteira assinada, quando você vai ser mandado embora, não tem dinheiro no FGTS, porque o seu patrão descontou e não repassou. Você se ficou grávida, né? A mulher engravidou, precisou de um auxílio maternidade. O patrão não repassou, tá? Você ficou doente, vai procurar o INSS, quando precisa, todo mundo bate na porta do INSS, né? Bom ou ruim. Chegar lá, não tem qualidade segurada, porque o patrão não repassou. Então, que segurança? Isso está acontecendo muito. Quando eu me formei, em 2011, não tinha tantas fraudes assim. De uns tempos para cá, isso está acontecendo demais. Que segurança! Então, às vezes, eu até falo com as pessoas, vamos fomentar o empreendedorismo, que às vezes, para você ganhar R$1.100, para trabalhar 10, 12 horas por dia, suportar humilhação e não receber seu dinheiro corretamente, não ter as garantias, às vezes é melhor você empreender. Então, isso trabalha para você. Eu trabalho 10 horas por dia, 12, na maior alegria, estou trabalhando para mim, entendeu? Agora, trabalhar para os outros, ganhar um salário mínimo, ser humilhado, entendeu? A população tem que começar a parar para pensar. E empreender de verdade. Não essa fake news aí que estão fazendo com a gente, de trabalhar com aplicativos, que é uma ilusão. Uberização do emprego. Uberização do trabalho. Ilusão. Só quem ganha dinheiro, aí o trabalhador rala,
ganha miséria e só quem está ganhando dinheiro é o dono do aplicativo capitalista que não está fazendo nada, só porque tem dinheiro e investiu no aplicativo que deu certo. Cadê ele ralar? Cadê ele trabalhar? Então, a gente tem que voltar ao passado. Tem valor quem trabalha, quem produz. Se você trabalha, se você produz, você tem que receber por aquilo que você fez. Receber de maneira correta, de maneira honesta, de maneira valorada. Se você não produz, você tem que ser, esse dono de aplicativo, ele era para ser motivo de piada, porque ele não produz nada. Ele só teve uma ideia e aproveitou uma oportunidade, mas ele não trabalha. Entendeu? Quem é aquele empresário que abre uma empresa? Não, o empresário deveria, classicamente, estar ali trabalhando na frente, né? Não, nem vai para a empresa. Aí manda lá os funcionários ir trabalhar. Não é assim. Então é uma mentira. Esse negócio de eu venci, isso para mim é uma exceção que as pessoas vendem como se fosse regra. Isso, com certeza. Porque é necessário que você crie mecanismos, né? Porque Marx, ele mesmo asseverava que sobre a base econômica da sociedade, fundamentada no modo de produção determinado, existe toda uma superestrutura política e ideológica que serve para justificar as relações de produção, via de regra injustas, em cima da sociedade dividida em classes, onde prevalece a propriedade privada. Então, na conjuntura atual, por exemplo, eles têm que fazer com que as pessoas creiam no capitalismo, creem que o capitalismo é o melhor dos mundos da forma como ele vem sendo implementado, e no caso do Brasil, terceiro mundo, século XXI, as pessoas têm que acreditar que isso é o melhor dos mundos, que não existe sociedade alternativa que possa ser melhor do que isso, que todos podem conseguir chegar lá, que com trabalho, com esforço sério, você pode chegar lá como fulano chegou, como Beltrano chegou. Aí as exceções são mostradas como regra, como exemplo. Assim como ele, você pode chegar lá também. Né? Essa que é a realidade. O Rodrigo Blackmeyer, né? Blackmeyer. Nós, empregados, só pensamos quando trabalhamos. Nós, empregados, só prestamos quando trabalhamos, mas está vergonhoso. A Previdência está contra os trabalhadores e a favor do empresário. Né? Ele também falou aqui, já virou corrupção. Ele falando acerca da questão da Previdência, eu gostaria que a senhora comentasse, por exemplo, agora, mais detidamente, acerca da alternativa que vem sendo apresentada pelas elites, já não é de hoje, que é a questão da previdência privada. Inclusive, o Paulo Guedes ele sempre comentou esse lance da possibilidade de, em vez do trabalhador pagar o INSS, ele fazer uma poupança para ele poder, ele mesmo conseguir se aposentar. E aí tudo isso, todo esse discurso, ele remete justamente ao mesmo fundamento, à mesma meta objetivo, que empurrar as pessoas, quem puder pagar, para o sistema de previdência por capitalização, né, a previdência privada. Doutora Edneide, explique detidamente assim para nós, telespectadores, para nós aqui da TV Cívica, o que vem a ser, como funciona o sistema de capitalização e quais seriam as vantagens, ou não, que os trabalhadores, especialmente da base da pirâmide, teriam numa eventual universalização desse sistema, porque a reforma previdenciária, em última análise, ela visa justamente em viabilizar a aposentadoria via INSS e tentar empurrar o máximo de pessoas possível para o sistema de capitalização. Como é que a senhora vê essa questão aí da tentativa que a elite econômica, através da elite política, vem tentando fazer de universalizar a previdência capitalizada privada como forma de previdência no lugar da previdência social já por nós conhecida? Tá. Primeiro, eu queria chamar a atenção dos trabalhadores, né, que estão nos ouvindo, o seguinte, que reforma, a palavra reforma, ela remete a melhora, coisa boa. Você vai reformar a sua casa, você quer o quê? Melhorar a sua casa, não é isso? Então, eu preciso que as pessoas entendam que a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, ela foi muito boa, ela melhorou, mas que o trabalhador não melhorou para o andar de cima, tá? O andar de cima, ele olha para o andar de baixo, não é que nós somos piores, nós não somos piores que ninguém, mas nesse mundo capitalista selvagem, a única coisa que tem valor é o dinheiro, é o lucro. O ser humano não é visto com humanidade, não é visto com valor. Lá atrás,
o escravo, ele era visto como sem alma, ele era visto como desumano. E a gente carregou essa cultura de desumanizar o oprimido até hoje. Então, assim, não adianta esperar nenhuma consideração dessas pessoas. Conforme o colega aí comentou, a gente quando a gente precisa, quando a gente está doente, a gente não serve para nada. É isso mesmo. O que ele fazia com o escravo? Enquanto o escravo estava produzindo, ele sugava o máximo do escravo. Quando o escravo não podia mais produzir, ele eliminava o escravo. E assim que eles estão fazendo hoje. Enquanto você está novo, pode produzir, ele está ali aceitando você. Pô, legal, bacana. Se você é ser humano, sério, você tem suas limitações. Na medida que você chegou ao seu limite, você já não serve mais. E aí ele te joga fora. Isso é o capitalismo selvagem, entendeu? E Europa, Estados Unidos não é exemplo pra gente. Exemplo pra gente somos nós mesmos. A gente tem que parar com essa história de olhar para a casa do vizinho e querer fazer igual. Deu muito certo lá, vai dar certo aqui. Exatamente. Se você tem a sua casa, você vai organizar a sua casa conforme o seu jeito, sua família, seus filhos. Você não vai olhar para a casa do vizinho, meu vizinho tem que fazer. Não, o que dá certo para ele, dá certo para ele. O que dá certo para a gente, dá certo para a gente. Nosso clima é diferente, nossa população é diferente, nossa alimentação é diferente. Então a gente pode até aprender como eles fazem. Agora, dizer que tem que copiar, tem que parar com essa mania. Nós adoramos copiar os outros. E temos que parar com isso, olhar para nós mesmos, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que as mentiras. Vamos começar a valorizar os nossos mais velhos. Nossos mais velhos, alguns pode até não ter expressão, mas eles têm sabedoria de vida. Quando o Brizola falou, quando a Globo fala você entende ou ao contrário, ele falou num contexto em que a Globo era muito ouvida. Então, assim, quando os poderosos, a burguesia, os ricos falarem uma coisa, eles têm que entender o contrário. Com a reforma trabalhista, os bancos, os banqueiros deram entrevista na TV, defendendo, achando legal, achando maravilhoso. Tudo mentira. Só era bom para eles. Para a gente, não. Entendeu? Quando eles estão elogiando porque é bom para eles. O que é bom para eles é ruim para a gente. Então, a gente tem que parar com isso. Tem que parar de ser inocente. Tá? A gente tem que desenvolver nesse sentido. E a outra questão que eu queria falar, eles falaram pra gente, né, na propaganda, que com a reforma ia aumentar o número de empregos. Cadê o emprego? Cadê o emprego? Eles falaram que a reforma, que a Previdência estava quebrada. Mentira! Mentira! A Previdência, ela tem várias formas de ganhar dinheiro. O trabalhador paga, o empresário paga. Quando você vende sua casa, você paga. Quando você são várias transações, tem várias entradas. Então, quando eles falaram que a Previdência estava quebrada, de uma certa forma eles falaram a verdade. Que entradas que a Previdência estava quebrada? A parte dos empresários. Realmente, nessa parte está quebrada. Por quê? Porque você trabalha e o seu patrão não paga a Previdência. Então, o trabalhador, vou dar uma dica aqui. De tempos em tempos, você vai baixar o aplicativo da Caixa Econômica Federal e vai verificar que o seu FGTS está sendo depositado, tá? 8% do seu salário é descontado para ficar guardado no fundo de garantia do trabalhador. Então, você tem que... É fácil. Hoje em dia é fácil. Baixa o aplicativo no seu celular e faz a fiscalização. O interesse é seu, tá? Não adianta trabalhar, achar que o patrão está depositando, que vai ser mandado embora e que vai pegar o FGTS. Tem muito trabalhador que procura advogado para entrar com o processo trabalhista para poder receber o FGTS que não foi depositado, entendeu? Então, faça a fiscalização. Outra coisa, crie o hábito de entrar no site do INSS para fiscalizar os depósitos das contribuições. Tem muito patrão depois descontando no pagamento e não pagando o INSS. Você não sabe o dia de amanhã. Se você precisar, o INSS não vai te ajudar. É ruim, paga pouco, mas no momento que não tem nada, é uma segurança alimentar. Pelo menos passa fome, você não vai passar com o dinheiro da Previdência, entendeu? E se você não pagar, você não tem qualidade segurada. Se você não tem qualidade segurada, você não vai usufruir do serviço. Bom ou ruim, você não vai usufruir. Então, fiscalize. Isso é motivo de justa causa no patrão. Patrão que não deposita FGTS, que não repassa a contribuição do INSS,
é causa de justa causa no patrão. Um dia depois, Alessandro, se quiser, a gente marca umas oficinas para eu estar falando mais detalhadamente dos direitos, entendeu? Tá dando outras dicas, enfim, ter coisas mais detalhadas. Então, é isso que eu queria falar com vocês. E qual foi a outra pergunta mesmo? Esqueci. Não, na verdade, aqui nós temos aqui alguns companheiros, a nossa querida Jéssica Fernandes, da esposa do pai Igor, né, meu pai de santo, está aí nos assistindo. Um abraço, querida Jéssica Fernandes. O Luciano Rotz, né? Inclusive, já vou até aqui abrir o precedente, aproveitando aqui o ensejo da ocasião, no próximo dia 21 agora, quinta-feira, a partir das 8 da noite, estaremos em mais uma live social aqui pelo grupo da TV Cívica no Facebook. Se nós não conseguimos portar pelo YouTube, nós vamos continuar pelo grupo do Facebook mesmo, tá? A próxima live vai ser com o nosso pastor Luciano Holtz, ali de Duque de Caxias, ele que é do Ministério Venha Como Estás, e ele vai estar abordando um tema muito pertinente. A casa de Deus não é casa de comércio. Ele que tem, inclusive, um ativismo religioso muito forte, muito incisivo, em cima do verdadeiro papel da igreja enquanto casa de Deus e também levantando a questão da importante função social que a igreja tem e lembrando a todos, asseverando que a igreja não é uma empresa, ela é casa de oração. Então, o pastor Luciano vai estar trazendo para nós informações importantes a esse respeito. E hoje nós já postamos um vídeo que nós temos, inclusive, que compartilhar acerca de uma mensagem que ele trouxe falando sobre isso. Estivemos em contato ontem no privado, conversamos por mais de meia hora sobre essas e outras questões. Sou um bandista, sou filho de santo no terreiro de Umbanda, mas o meu canal é aberto também a todas as religiões. O nosso canal não tem religião e nós vamos estar na próxima quinta-feira com um pastor evangélico pentecostal, daquele do repleplé do pé roxo, falando acerca da necessidade de a casa de Deus resgatar as suas raízes espirituais. Vai ser muito bom. Não percam, no próximo dia 21, a partir das 8 da noite, o pastor Luciano Rotz, lá do Ministério Venha Como Estás, em Duque de Caxias. Ele vai estar aí participando conosco, aí como a doutora está, com essa live abençoada. A casa de Deus não é casa de comércio. Doutora, a princípio, eu vou pedir para a senhora fazer suas considerações finais, mas o Rodrigo, ele que inclusive está participando bastante aqui com a gente. Ele é filho de santo, inclusive, lá do pai Igor das Sete Penas, também de uma casa espírita, onde nós, inclusive, fazemos as filmagens no terreiro de Umbanda lá. Em dezembro vai ter a inauguração do nosso terreiro em Saquarema, né? Nós vamos estar ali com os filhos de santo, participando ali daquela festa espiritual. E o Rodrigo, ele pergunta aqui para a senhora: quando os nossos direitos vão ser restaurados? Ou seja, de que maneira nós podemos efetivamente, mediante o ataque que foi realizado contra os direitos do trabalhador, é possível reverter esse quadro, doutor? Ai, adorei a pergunta, Alessandro. Adorei. Vamos fechar aqui com chave de ouro. Sim, é possível sim, tá? Assim como eles vieram que nem rolo compressor para acabar com os nossos direitos, tem como a gente reverter. Claro que tem como reverter. Como? Luta e união. Primeiro é compartilhar informação, compartilhar conhecimento. Os trabalhadores precisam entender o que está acontecendo. Os trabalhadores precisam entender que quem está no poder hoje está focado, né, em prejudicar os nossos direitos, os direitos dos trabalhadores. Eles querem acabar com a mamata, né, dos trabalhadores, que não é mamata coisa nenhuma, tá? Então, primeira coisa, compartilhar informações e mostrar a realidade para os outros trabalhadores, tá? Em segundo lugar, é união, tá? Se una com os outros trabalhadores. Primeiramente, com seus camaradas de trabalho, né, da sua categoria. Ah, doutora, mas o sindicato é muito ruim. Gente, quem precisa de sindicato? É óbvio que hoje em dia os sindicatos, eles foram esvaziados. A função social dos sindicatos, eles foram esvaziados de propósito. As mesmas pessoas, o mesmo grupo social que estão acabando com os nossos direitos, estão investindo, não é de hoje, para acabar com os sindicatos, claro. Então, assim, se unam, seja através da restauração dos sindicatos ou não. O importante é se unir e votar em
parlamentares tem a via formal e a via informal. Isso que eu estou falando para vocês é a via informal. Se unir, né, debater, conversar, tirar dúvidas, contratar advogados para palestrar para vocês. Era isso que o sindicato deveria fazer, né, mas eles estão esvaziando o sindicato. Hoje o trabalhador tem mais raiva do sindicato do que deveria ser gostar, né, mas conseguiram fazer isso no sindicato. Assim, contrate, né, um advogado, sabe? Consultoria em grupo, enfim, palestras, para vocês conhecerem os direitos de vocês, se unir e aprender a votar. Agora eu vou para a parte formal. Gente, não adianta eu ser trabalhadora e votar no playboy que nem sabe o que é trabalho. Não adianta eu investir o meu voto de confiança em uma pessoa que se aposentou com 33 anos, tá? E depois disso nunca mais produziu nada de bom. Não adianta. A gente tem que começar a acreditar nas instituições do país, entendeu? E começar a se responsabilizar, tá? Se responsabilizar pelo seu voto, pela sua escolha. Começa, hoje em dia não tem mais desculpa. Entra na TV Câmara, vê quem está trabalhando pela população, vê quem está votando pelo trabalhador. Celular, tem tudo com celular. Entra aí na internet, pesquisa quem está fazendo pelo povo. Vamos limpar esses políticos corruptos. O trabalhador fala que o político é corrupto, mas o político não deixa de ser eleito. Quem está botando eles lá? Alguém está colocando, né? E o trabalhador não é maioria. Então, vamos colocar a mão da consciência e vamos entender que a responsabilidade é nossa. E o corrupto que está sendo reeleito é porque a maioria está votando nele, tá? Então, vamos votar em trabalhador. É melhor a gente errar com o trabalhador do que errar com um rico, que não conhece a nossa realidade. Então, vamos votar em trabalhador, vamos votar nos nossos iguais, vamos pressionar, cobrar, porque quem contrata esses políticos somos nós. E quem paga os salários dos políticos somos nós. Então, a gente tem que se posicionar. Nós, sociedade, somos sócios. Nós somos os patrões, tá? E cobrar. É isso, é cobrar. E se você votou no... Desde o bairro, se você votou num vereador, cobra dele. Ele foi eleito para isso, não é favorinho não, cobra. Entendeu? Pressiona, vai na casa dele, faz manifestação, coloca no Facebook, entendeu? Se manifesta, não fica quieto, não aceita. Eles estão ganhando para isso. E para deputado também, para presidente, sabe? Se reúnam na rua, qualquer lugar, se reúnam. Com todos os cuidados, né, por causa da pandemia. Mas mantenham a comunicação. A única força que nós temos é a nossa união, mais nada, tá? É isso que eu queria falar. E assim, a gente hoje tem uma minoria de representantes da população. São a minoria que vota pelos interesses do povo. É uma minoria que votou contra a reforma trabalhista, é uma minoria que votou contra a reforma previdenciária. O povo tem que estar acompanhando isso. Tem uma tal bancada da bala lá, bancada da bala, bancada da Bíblia, que só vota contra a população. Não já está na hora de acabar com essas bancadas? Vamos aproveitar a oportunidade na próxima eleição não votar nessas bancadas que só votam contra o trabalhador. Entendeu? Então, é isso. Se a gente conseguir pelo menos 40% de parlamentares que nos representam, a gente consegue reverter. Assim como teve a reforma para prejudicar, a gente tem como, por exemplo, existe um estatuto do trabalhador, que está na gaveta do senador Paulo Paim. Esse vai ser um marco para o trabalhismo brasileiro. Mas ele sozinho não consegue fazer nada, ele precisa de maioria parlamentar. Então, a hora que o brasileiro se conscientizar e votar em representantes da população, ele publica esse estatuto. Ele cancela a reforma previdenciária. Dinheiro tem, gente. O negócio de falar que não tem dinheiro sim. Tem muito dinheiro. O brasileiro, ele paga em imposto quase 60% do salário dele de imposto. Como é que não tem dinheiro? Tem dinheiro, só que o dinheiro não está indo para a população. O dinheiro não está indo para a saúde, o dinheiro não está indo para a educação, não está indo para a segurança, não está indo, mas tem muito dinheiro, muito dinheiro. Tem países aí que são mais pobres que o Brasil e que a população vive muito melhor do que a gente, entendeu? Então é isso, procurar esclarecimento, procurar canais como o do Alessandro, canais pequenos, canais de base, ajudar, compartilhar, para que isso aí cresça. E aí a gente vira um formigueiro
que a gente submeta a águia. Entendeu? Canais que não pagam as plataformas midiáticas, né? A gente não dá lucro para o Facebook, nem para o YouTube, nem para o Google, né? Mas a gente está aí, inclusive, mesmo se a gente desse lucro, de repente essas informações seriam até, vamos colocar uma forma de expressão assim, xoxadas, atrapalhadas, sofreriam algum tipo de interferência para não se propugnarem, não irradiarem, porque não interessa as plataformas sociais que essas informações cheguem à população, interessa a elas postagens que geram rixas, rivalidades e polarização, para que através da cultura do caos, através do caos social, da divisão das pessoas brigando entre si, a elite mundial e a nossa elite colonial aliada ao capital estrangeiro continue saqueando os povos e inclusive o Brasil, né? Que é um sugador de riquezas para o imperialismo. Doutora, uma consideração, desculpa. Pode falar, fica à vontade. Não, inclusive a live está prevista para terminar às 10 da noite, já são 21h41, pode continuar a falar, porque a nossa intenção é continuar até o final. Pode ir, doutor, fica à vontade. É porque você comentou do pastor e do pai de santo. Eu queria falar o seguinte, para a gente amadurecer como cidadão, porque o Brasil é um país imenso, é um país que tem várias origens, tá? E assim como o trabalhador é muito importante, cada brasileiro é importante, cada cultura é importante, cada história é importante e merece respeito. Sim, muçulmano, merece respeito. Raízes, matrizes africanas, merece respeito. É pastor, é evangélico, merece respeito. A gente tem que parar, a gente tem que evoluir. O Brasil é muito grande, o Brasil é gigante, cabe todo mundo aqui dentro com muito respeito, com muita consideração. Então, a gente tem que parar com essa bobeira que colocaram na gente, né, que incutiram na nossa cultura, essas divisões, não tem nada a ver. Eu sou evangélica, eu sou cristã evangélica, batista, e eu tenho amigos, todos. Eu quero saber do caráter das pessoas, eu não quero saber que religião que ela frequenta, o que ela faz, quem ela namora. O problema é dela, a vida é dela, entendeu? Eu vivo a minha vida, cada um vive a sua vida, e todo mundo vai lutar pelos interesses em comum. Porque todos nós brasileiros, trabalhadores, temos interesses em comum. E a gente tem que se unir pelo que nos une. Desculpa, a gente tem que se unir pelos interesses comuns. Isso. E não se dividir pelo que é diferente. Então, assim, vamos nos unir todos nós, independente se é preto, branco, religioso. Vamos lutar pela saúde, que interessa a todos. Vamos lutar pela educação, vamos lutar pela cultura. E no que é privado, cada um vive o seu. E não tem problema nenhum. É só alegria e vamos desenvolver. De qualquer forma, quero pedir desculpas novamente, né, pelo atraso, porque eu tive um problema aqui nos meus equipamentos. Quero agradecer, quero me colocar à disposição. Depois publica meu Instagram, que eu boto muitas informações lá. Vai aparecer aqui na descrição do vídeo, vai aparecer aqui. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, nos comentários também, para que as pessoas possam acessar. E quem quiser, de repente, recorrer ao serviço da doutora Edilene, pode procurar no Instagram, cujo link a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser marcar e agendar uma consulta, uma consultoria jurídica, colocar uma causa nas mãos dessa excelente profissional que nós tivemos o prazer de conhecer. Entre em contato com ela através do seu Instagram. Se a senhora permitir também o seu WhatsApp, a gente pode colocar também, não pode? Pode colocar, é profissional, entendeu? Então, assim, informação, valorizar a informação, buscar a informação em fontes confiáveis. Então, assim, a gente vai conseguir desenvolver, tá? Porque esse grupo aí que parece que é forte, não é forte não, gente, eles só se acham. A única coisa que eles têm é dinheiro, nada mais. Agora, a gente carrega esse país nas costas. Nós que produzimos riqueza e nós que consumimos. Então, um país sem trabalhador não é nada, entendeu? E graças a Deus nós somos um país que a maioria é trabalhadora, é honesta, é correta. Então a gente tem que pensar no nosso futuro e no futuro das nossas próximas gerações. Então vamos mudar, vamos nos organizar, vamos colocar parlamentares que nos representem para poder cancelar essas reformas. A gente precisa anular a reforma trabalhista e anular a reforma previdenciária. Do jeito que está, não dá para ficar. Conforme o Alessandro falou, ele trabalha a vida toda, contribui, e aí no final só deixa 60%? Não. É integralmente, ele trabalha para isso, entendeu? Então, vamos nos conscientizar. Doutora Edneide, muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
aqui nessa primeira live. Aliás, é a primeira live da história da TV Cívica em quase 9 anos de existência do canal, sendo esta feita aqui pelo nosso fórum de debates, pelo nosso fórum de discussões, aqui no Facebook, que é um dos espaços livres onde todos aqui colocam com liberdade a sua opinião, desde essa não afete nem a lei, nem a ética moral alheia. Aqui é um espaço democrático. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelas palavras que a senhora trouxe. Também quero agradecer aqui aos internautas que assistiram e participaram conosco, interagindo aqui conosco na live, né? O Rodrigo Beckmeier, que inclusive tem um canal de esporte muito bom, o Liga Mortiça Esportes. Quem desejar conhecer no YouTube, é um canal que traz automobilismo, futebol, games, é um canal especializado em games e tem muita coisa boa lá. Volta e meia, a TV Cívica no YouTube faz algumas retransmissões da programação do conteúdo do canal do Rodrigo, Liga Mortiça Esporte. Quem quiser, a gente vai estar deixando também o link do canal do Rodrigo na descrição aqui do vídeo. Eu quero agradecer também ao pastor Luciano Holtz, que ele vai ser o protagonista, aí, o palestrante da próxima live aqui do canal, aqui no grupo da TV Cívica, na próxima quinta-feira, dia 21, a partir das 8 da noite. A Jéssica também o nosso querido Henrique, que deu sua contribuição aí para que a doutora pudesse estar aí trazendo, através do perfil dele, essa live para a gente. O nosso amigo Jó Siqueira, pastor evangélico também, ator, diretor, produtor de teatro, cinema e TV, que também vai estar aqui em breve, se Deus quiser, conosco. Nós vamos montar uma data aí da próxima live com ele, falando inclusive sobre um filme que ele está aí concluindo, ou já concluiu, e que vai ser um conteúdo interessante, inclusive ser difundido a nível internacional. O nosso querido amigo, pastor, ator, diretor, produtor de cinema, teatro e TV, Jó Siqueira, que inclusive eu tive o prazer de contracenar com ele em 2 autos da Paixão de Cristo aqui no Alcântara, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Quer falar mais alguma coisa para os nossos telespectadores? Eu só quero agradecer por tudo, agradecer você, agradecer os ouvintes, e eu acho assim, que a gente tem que continuar, tem que olhar para os nossos ancestrais, né? Honrar os nossos ancestrais, aprender com eles e tentar fazer melhor daqui para frente. Isso aí. Marcelo, sempre jogando você aqui pro meu lado, porque eu quero que você apareça. A TV Cívica é uma TV avessa ao machismo. Inclusive, vocês sabem que agora a logomarca do canal não é só eu sorrindo, não. Aquela cara gorda. Agora temos aqui. Eu estava com 100 quilos na época. Não, eu estava com 105 quilos na época. Eu estava com 105 quilos. Agora eu estou com 90, 92, emagreci bastante. E agora nós temos aqui essa digníssima mulher que, desde o dia que me conheceu, vestiu a camisa do Alessandro Santana, vestiu a camisa do canal. Em tudo ela colabora, contribui com a TV Cívica. A mãe dela também, a Dona Marta. Alô, Dona Marta Nazaré, a minha sobrona. Um abraço para você, você que com certeza está também nos assistindo através dessa live. Tem sido uma grande colaboradora e contribuidora com a TV Cívica para manter esse canal aberto, esse espaço de ampla função social, de utilidade pública, prestação de serviços e conscientização política do trabalhador. Ela também tem colaborado muito para manter essa porta, essa chama viva e acesa aqui através do canal e dos nossos fóruns de debate no WhatsApp, aqui no grupo do Facebook, enfim. Para nós é um prazer muito grande ter todos vocês aqui agregados à família TV Cívica. Doutora Edneide, uma boa noite para a senhora, uma boa noite também para os nossos queridos telespectadores. Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Sua amigo Alessandro Santana, sua amiga Marcela Costa, quer falar alguma coisa, querida? Desejando a todos uma boa noite. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, diretamente de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Lembrando que dia 21, esperamos vocês aqui de novo às 8 horas com o pastor Luciano Holtz, diretamente de Duque de Caxias, falando sobre o tema A Casa de Deus não é casa de comércio. Deus abençoe a todos. TV Cívica, uma emissora...